Os eventos aqui descritos são baseados em testemunhos. Nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Mary Potter sabe que sua filha Jolie tem poderes de percepção além dos 5 sentidos. Em profundo silêncio, que você quer? Algo desconhecido fala com ela. Ah, meu Deus. Algo que atormenta a família e luta para destruir tudo que lhes é mais sagrado. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos se tornam realidade. Aparições. Possessão maléfica. Hudson Valley, ao norte de Nova York, é conhecido como uma terra de fantasmas e demônios. Os primeiros exploradores holandeses o batizaram de o Playground do Diabo. E histórias dos pioneiros falam de apavorantes encontros sobrenaturais. Mesmo hoje em dia, alguns habitantes relatam assombrações aterrorizantes. No outono de 1998, a mãe solteira Mary Potter se esforça por cuidar de seus filhos Paul, Angela e Julie. Julie sofre de um grave problema de nascença. Ela não anda, nem fala. Para proteger sua identidade, Mary prefere não mostrar o rosto. Em termos de compreensão, tudo bem. Mas suas habilidades de expressão, nem tanto. Sua comunicação se resumia a expressões faciais ou sons. Pronto, meu amor, chegamos. Opa! A família se mudou para esta casa há 3 anos. Desde então, Julie parece observar e sorrir para visitantes invisíveis. O que foi, filha? O que foi? Para mim, era o modo como ela reagia. Parecia que alguém estava brincando de esconder através da parede. Porque ela parecia achar graça e ficava surpresa quando a coisa voltava. Eu pensei que fossem anjos. Em 1998, Marie visita a vizinhança em que nasceu no Brooklyn, Nova York. Seus amigos a apresentam a um intrigante homem chamado Chris. Ele parecia um sujeito simples e honesto e tinha ótimo senso de humor, por isso começamos a sair juntos. Chris gostava do caráter e determinação de Marie e logo se apaixonou por ela. Ela não levava desaforo para casa. Para mim era uma qualidade. Poucas semanas depois, Marie convida Chris para ir à sua casa. Oi! Que bom que você veio. Chris sentiu uma sensação estranha assim que colocou o pé na casa. Crianças? Parecia muito cheia. Como se você saísse de um campo aberto para dentro de um armário. Era algo na atmosfera. É como se saísse de um lugar cheio de ar e entrasse num lugar sem ar. O lugar era grande, deveria ter muito ar. Crianças? Ele tenta ignorar a sensação incômoda. Este é o Paul e essa é a Angela. Crianças, esse é o Chris. As crianças e eu nos demos bem de cara. Eles eram crianças maravilhosas. Chris, essa é a Julie. Oi, Julie. Julie linda, quero te apresentar o Chris. Oi, Julie.
Era como se ela visse através ou dentro de você. Tudo bem. Se você não fosse uma boa pessoa, ela saberia. Filha? Ela olhou para mim e sorriu, e eu sorri de volta. Posso falar com você um minuto? Claro. Chris resolve contar para Marie a sensação ruim que sentiu quando entrou na casa. Ele explica que, quando adolescente, estudou a paranormalidade e descobriu que tinha a habilidade natural de sentir espíritos. Como assim? Chris acredita que existe algum tipo de atividade sobrenatural na casa de Marie. Eu não quero assustar você, mas eu tenho a impressão de que existe alguma coisa sobrenatural nesta casa. Marie acha que Chris está falando das coisas com que Jolie se comunica. Aquilo que Marie acha que são anjos. Ele disse, é uma coisa ruim. E eu perguntei, por que é ruim? Não fazia o menor sentido. Por que seria ruim? Chris vai embora, curioso quanto à natureza dos habitantes invisíveis da casa. Ele teme que a família corra algum tipo de risco. Crianças, hora da escola, acordando. Alguns dias depois, de manhã cedo, Paul! Vem cá! Você brincou aqui ontem à noite? Não fui eu. Foi o garoto de cabelo louro. Que garoto? O garoto que vem de noite. Boa tentativa. Apanhe seus brinquedos e leve para o quarto. Não fui eu. Não, o menino Foi o gosta garoto de brincar com cabelo eles. Ele brinca na sala, não quero ele no meu quarto. Mãe, tem um garoto no meu quarto. O quê? Ela veio ao meu quarto. Tem um garoto louro no meu quarto. Eu não quero ele lá. Vamos lá. Onde é que ele tá? Ele estava bem ali. Ela ficou chateada. Ele estava aqui. Volte pra cá. E o seu trabalho na cidade? Eu resolvo. É só 1 hora e 10 minutos de trem. Com o passar das semanas, Marie e Chris ficaram mais íntimos. Com o tempo, ele muda para casa e se torna uma figura paterna para as crianças. Tá bom? Tá. Tô vendo que ficaram Quero animados mais com água. as férias, não é? Não vejo nada em você. Naturalmente, achamos que era fruto da nossa imaginação. Ou um fantasma. Chris acredita que um tabuleiro de Ouija vai ajudá-lo a se comunicar com os espíritos que vivem na casa.
Eu queria descobrir se eles estavam tentando nos enviar uma mensagem. Isso dá certo? Descobrir o que eles queriam. Marie tem suas dúvidas. Você tem certeza? Porque eu nunca fiz isso. E ele disse, não tem problema, eu já fiz. Ele me disse, é assim que você deve fazer. Coloque suas mãos no tabuleiro, faça perguntas e o ponteiro se moverá. Há um espírito que deseja falar? Qual é o seu nome? F. R. A. N. K. Frank. Responda, por que você está aqui? A seta se move até as letras J e B. Essas são as iniciais da Julie. Ele quer a Julie. Nós não temos certeza disso. O que mais pode ser? Responda, o que você quer com a Julie? Você está aqui? Não houve resposta para a pergunta. Chris se recusa a desistir. Algum espírito quer fazer contato? Ele insiste. Tem mais alguém aqui? E a resposta é sim. E ele pergunta, qual é o seu nome? O ponteiro forma o nome Adam. E ele pergunta, quem é você? E ele forma a palavra filho. Chris fica tenso. Porque sua ex-esposa tinha abortado um filho. Ele pensou que era seu filho. Foi quando fiquei muito nervoso. E aí eu queria saber por que estava me seguindo. E não houve resposta. Será que é meu filho? E se for o meu filho? E eu disse pro Chris, não pode ser o seu filho. Ele disse, eu sei que é. Adam está aqui. Nós devemos ter parado. Ouviu isso? Ele perguntou, ouviu isso? Eu não ouço nada. Do que está falando? Presta atenção. Ah, meu Deus. Se segura. Ouvi uma batida debaixo do chão na cozinha. E então sons no corredor e no porão. E fiquei pensando, o que está acontecendo? Aguenta firme, Chris. Chris. Estavam tentando tudo que podiam para nos amedrontar. Alguns dias depois. Era uma tinta. Parecia uma tinta. Perguntei às crianças e elas disseram que não foram elas. Marie sabia que não tinha tinta branca em casa e que as marcas de mãos não eram do tamanho das mãos de seus filhos. Ela não tinha uma explicação racional para aquilo. Chris.
Marie e Chris Acho que acreditam isso pode que a ajudar a entidade gente. que havia falado com eles através do tabuleiro de Ouija ainda estava na casa. 2636. Eles procuraram a ajuda de uma investigadora local que possuía um site interessante sobre paranormalidade. A investigadora sugere um modo de ter certeza de que as crianças não estão pregando uma peça neles. Tentem isso. Joguem farinha. Ela disse para espalharmos talco de bebê no chão. Isso seria suficiente para registrar se uma energia passasse. O espírito passa e deixa um rastro. A investigadora diz que os rastros deixados no talco vão mostrar ou não se eles estão lidando com algo sobrenatural. Joguem farinha ou talco. Na manhã seguinte, Meu Deus. Nenhum humano seria capaz de escrever naquele canto sem pisar no talco. Chris e Marie pediram à investigadora psíquica que fosse à sua casa. No chão, como nos disse. E na manhã seguinte havia isso. Tem um J ali, e um A e um F. A investigadora fica pálida quando Marie mostra o nome escrito no talco. O que nós podemos fazer? Vocês conhecem alguma Lilith? Não. Não. Não posso mais ajudá-los. Por que não? É o nome da minha filha. Ela se sentiu ameaçada. Ninguém sabia o nome da filha dela. Já faz semanas desde que Marie e Chris usaram um tabuleiro de Ouija para se comunicar com os espíritos em sua casa. Desde então, Marie tem tido problemas para dormir. Quem é você? Sou Frank. Frank de quê? Você é uma ignorante. O que você quer? Você não sabe o que está acontecendo. É tarde demais. E ele diz, você não pode ajudá-la. Do que está falando? Ajudar quem? Julie. Você não pode ajudá-la. Porque você não é nada. Qual é o problema? Tem um homem no quintal. Ele quer a Julie. Tudo bem, foi só um sonho. Não, é real. Tudo bem. Marie tenta ignorar seus pesadelos na esperança de que sejam simples frutos de sua ansiedade.
foi, filho? Tudo Apareceu bem? uma luz, Você tudo tá bem? começou a tremer. Ele estava chorando e dizendo que um rosto saíra da parede. Calma. Marie não sabe como proteger sua família de uma entidade desconhecida. Não queria ver meus filhos sofrendo. Eu não me importava comigo, mas não queria vê-los sofrendo. No dia seguinte, Marie faz nova arrumação no quarto de Paul. O menino se recusa a dormir com sua cama encostada na parede. Havia um F no chão. E parecia feito a fogo e eu não conseguia tirar. Cris! Chamei o Chris e perguntei: o que é isso e por que isso está aqui? E ele disse: eu não sei. Para Marie, aquilo era uma prova de que Frank é real. Chris e Marie pensam em mudar de casa. Acho que a gente deve se mudar. Mas temiam que seus problemas não estivessem ligados à casa, e sim a Julie. Se nos mudássemos, eu iria levá-la comigo. Eu não podia deixá-la sozinha. Assim seria o mesmo problema numa nova casa. Algumas semanas depois... O que está fazendo aqui embaixo? Você não sabe quem eu sou, sabe? Foi estranho. A luz que geralmente ilumina a máquina de lavar e a secadora estava sobre ele como um refletor. Julie é minha. Do que está falando? Ela é minha filha, não sua. Você ainda não sabe quem sou eu? Para de brincar, está começando a me assustar. Eu não sou o Chris. E ele disse: você não pode ajudá-la porque ela é minha e não sua. Não pode ajudá-la. Ai, meu Deus. Qual o problema com você? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Não lembra da conversa que tivemos no porão? Estava difícil de respirar. E lembro da Marie nervosa me perguntando: qual é o problema? O que aconteceu? Só lembro de me sentir em pânico. Chris? Eu perguntei: você fez aquilo de propósito? E ele disse: eu não sei o que aconteceu. Nem Marie, nem Chris queriam mudar de casa. Nós temos que fazer alguma coisa, e rápido. Eles queriam retomar suas vidas. Outro investigador. Era muito cansativo, porque não podíamos dormir. Eu não sei. Você começa a pensar que enlouqueceu. É como se houvesse um grande redemoinho e você estivesse tentando não ser sugado para o meio dele. Decidimos tomar uma providência. Não vamos deixar essa coisa guiar nossas vidas. Vamos fazer isso juntos.
É 555. Desesperado, o casal contacta outro investigador paranormal. Dave Constantine é um religioso demonólogo leigo. Ele usa o poder da Igreja Católica para combater assombrações. Conte o que está acontecendo. Eu senti pela voz que ela era sincera. Ela estava tentando conseguir informações comigo o mais rápido possível e queria que eu fosse lá imediatamente. A minha filha tem problemas e Havia uma sensação de urgência, uma sensação de medo na voz dela. Dave ficou muito preocupado quando soube que o casal usou um tabuleiro de Ouija. Tabuleiro de Ouija? Um tabuleiro de Ouija é basicamente um oráculo por onde um espírito pode entrar, seja um espírito humano ou um espírito diabólico. Meu marido até pensou que fosse Sei. Dave teme que o casal tenha libertado um espírito demoníaco em sua casa. Ele fica ainda mais preocupado quando descobre que eles queimaram o tabuleiro. Nunca, mas nunca queime um tabuleiro de Ouija. Quando você queima o tabuleiro de Ouija, está queimando o oráculo no sentido físico. Mas você não fechou o portal. O demonólogo Dave Constantine chega a casa com um membro de sua equipe da investigação, Barbie Hyde. Bela casa. Havia um ar estranho naquela casa. Parecia que alguma coisa intimidadora estava por trás de nós. Era uma sensação muito, muito incômoda. Essa é a Julie? Julie, essas pessoas vieram nos ajudar. Quer dizer oi? Julie, essas pessoas vieram nos ajudar. Diz oi. Diz oi, filha. Oi, Julie. Sou a Quando Barbie. eu conheci a Julie... Oi, como vai? Não havia medo no rosto dela. Dave. Ela gosta de vocês. Você só via medo nos outros membros da família. Tudo bem se olhar por aí? Fique à vontade, por favor. Tudo bem, eu fico aqui com a Julie. Obrigada. Dave sente que Julie pode ver e ouvir espíritos. Sua casa é bem grande. É muito raro, mas há crianças que nascem com habilidades mediúnicas. Foi a primeira vez que eu tive contato com ectoplasma. Dave acredita que o ectoplasma é uma manifestação de uma poderosa energia psíquica. O fenômeno o convence de que as histórias da família são verdadeiras. Os investigadores fazem uma entrevista a fundo com Chris e Marie para saber o que está acontecendo. Bom, a Marie tem tido pesadelos. Parecia que eles estavam na beira do precipício. Um homem, assim, uns 30 anos, vestido de preto. A investigadora Barbie Hyde sente a frustração da família. Quanto tempo isso vai levar? O que podem fazer? Podem tirar essa coisa da casa? Qual a melhor maneira de proteger as crianças? A melhor coisa a dizer é que eles têm que trabalhar conosco e ter paciência. O melhor que podem fazer é não mostrar raiva ou medo. Isso dá Ele nos disse para não reconhecer ou demonstrar reconhecimento, porque isso dá energia a eles. Ele disse que raiva ou medo os alimenta. Causar ainda mais medo. A questão é que eles estão com medo porque há coisas acontecendo na casa. Essa coisa se concentra no medo deles. Ela sabe que os assusta. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito a vocês por virem. Dave percebe que se há um espírito diabólico na casa dos Potter, seu objetivo principal é possuí-los e destruí-los. Os investigadores paranormais retornam com mais 2 pesquisadores e equipamento de áudio e vídeo.
Oi. Eles esperam documentar as ocorrências sobrenaturais dentro da casa se precisarem convencer a Igreja Católica de se envolver Eu já no vou. caso. Me dá minha bolsa. O especialista técnico John Orell. Esse é o John. Oi, John. Antes que possamos fazer algum tipo de intervenção, temos que apresentar provas suficientes para dizer o que está acontecendo na casa. Chris levou as crianças. Chris levou as crianças para um Eu achei hotel, melhor. Entre. Fiquem à vontade, tá? exceto Jolie. Como Jolie foi a primeira a notar a presença sobrenatural, os investigadores acreditam que ela talvez seja uma fonte de energia para os espíritos. Eles convencem a família de que ela deve permanecer na casa para intensificar a manifestação da atividade paranormal. Os investigadores se dividem em duas equipes e instalam o equipamento de gravação pela casa. Eu vou fazer um café. Tudo bem. Obrigada. Obrigado. Eu ouvi algo parecido com bolas de boliche, rolando no andar de cima. Os investigadores sabem que não há ninguém no segundo andar. Então, tive a sensação de que algo ou alguém estava me observando. Vamos precisar de usar água benta aqui. Aguarde. Preciso de água benta. Aguarde. Tá bom, eu vou pegar. Água benta. Obrigada. Eu senti um arrepio na nuca e eu sabia que tinha alguma coisa atrás de mim. Tudo bem? Eu não podia acreditar no que estava vendo. Barbie, você está bem? Ele está bem, não é? Não sei. A única coisa de que eu lembro é que estavam todos ao meu redor. Barbie, você está bem? Eu não tenho certeza, não tenho certeza. O que aconteceu? Querida, o que aconteceu? Quê? Você está bem, Barbie? Alguma coisa com que a gente não consegue lutar assume totalmente o controle da gente. Vai, levanta. Isso me faz pensar que, se fizeram isso, se me jogaram pela escada, do que mais eles seriam capazes? Você se machucou? Felizmente, Barbie não se feriu. Vamos ficar aqui com a Julie. O ser diabólico faz esses ataques físicos contra os investigadores na casa para criar medo, para criar uma sensação de que está no controle. Que você não tem o direito de estar lá e que vai fazer com você exatamente o que está fazendo com a família. Numa assombração diabólica, qualquer pessoa que pisa nessa casa está em perigo. O
demonólogo Dave Constantine sabe que vai precisar de ajuda para combater um espírito tão ameaçador. Eu vejo que não temos outra escolha a não ser falar com a igreja. Faremos isso. Mas veja, não é tão simples. Primeiro precisamos saber exatamente o que é isso para trazer as autoridades apropriadas à casa para cuidar do problema. Vamos ter que voltar várias vezes para coletar provas suficientes. Suficiente para quê? Suficientes para convencer a igreja de que eles têm que vir aqui realizar um exorcismo. Quando os investigadores voltam, trazem uma clarividente com eles, na esperança de que ela possa determinar a causa específica da assombração. Eu não estava certo se estávamos lidando com um espírito em particular ou talvez espíritos humanos que estavam residindo na casa junto com os diabólicos. É por isso que eu levei alguém com condições de descobrir isso. John, eu vou dar uma volta pela casa. A clarividente é atraída por um quarto em particular. Está tudo bem? Tem um espírito e ele está usando esta criança como um portal para esta casa. Ela disse, ele a usa. E eu pergunto, como assim? E ela insiste, ele a usa, ele se esconde nela. Eu preciso de ajuda aqui! O que está vendo? O que houve? Você está bem? O olhar no rosto da clarividente era o olhar de um predador. Vamos sair daqui. Ela precisa sair daqui. Tudo bem. Mamãe tá aqui. Tá, filhinha? A clarividente descobriu que havia uma entidade em particular na casa que era de natureza diabólica. Eu levo-la para casa. Obrigada. Tudo bem. Dave Constantine conclui que as visões dos membros da família, o menino e o demoníaco Frank, são disfarces de uma única entidade que está tentando manipulá-los. Seres diabólicos sempre tentam parecer maiores do que são e sempre tentam aparecer em grande número, denominados legião. Depois de repetidas visitas à casa, Dave apresenta suas provas à igreja. Um exorcista concorda em ajudar a família.
Primeiro, o exorcista conversa em particular com Marie. Está me dizendo que minha filha está possuída. Ele explica que Jolie não pode estar possuída porque ela não tem a habilidade de escolher entre o bem e o mal. Ele disse, sua filha é uma vítima. E a use para entrar em sua casa. Eu proponho um pequeno exorcismo. Uma bênção da casa e as pessoas nela para se livrarem desse demônio. Acho melhor começarmos. Venha, Senhor! Um padre católico prepara um antigo ritual para proteger a família atormentada pelo demônio. Através da fumaça desse incenso, todas as espécies de espíritos malignos que por... Ele recita uma forma de exorcismo para expulsar o espírito diabólico da casa. O mal sucumbe ante a presença de Deus. Estava usando a criança como um portal, um ponto de entrada. Essa criança não tem a habilidade de dizer sim, nem tem a habilidade de dizer não. Espíritos impuros, todos os poderes satânicos. Eu tinha 2 investigadoras sentadas em torno da menina, porque ela era o possível ponto de entrada. Em nome pelo poder... Ela não tinha como compreender a gravidade da situação. Não tinha o desejo ou condição, ou talvez as duas coisas, de iniciar ou interromper a comunicação. Em nome pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, abandone este corpo e se afastem da Igreja de Deus. Jolie fica nervosa. Eu invoco a glória Suas mãos fazem gestos violentos. Neste lugar, do mal que tomou conta deles. Humildemente nos prostramos ante tua gloriosa majestade e te pedimos que nos liberte com teu poder de toda a tirania dos espíritos do inferno. Afastamos de nós os espíritos impuros e seus poderes malignos, suas legiões demoníacas, as possessões infernais em nome da Igreja de Deus. Ela começou a olhar intensamente para o padre, como se dissesse, se eu pudesse eu agarrava aquela coisa com minhas mãos. Mas não era ela de verdade, era a entidade que a estava possuindo. Nossa vontade era levantar e mandar o padre parar. E se não a estivessem observando, faríamos isso. Ouvimos 3 pancadas distintas, indicando que a entidade que estava lá deixara a casa. Tudo bem? A família sente que sua casa está a salvo de novo. Você tá bem? Hein, querida? A casa mudou. O ambiente ficou muito mais leve. A casa tinha um cheiro diferente. O ar ficou melhor. Julie. Oh, minha filha. Foi como se tivesse tirado um peso tremendo. Nos dias que se seguiram, a casa permanece em paz. Ficamos muito gratos e muito felizes. Nós achamos, sabe, que a coisa funcionou. O exorcismo removeu a entidade diabólica da casa, mas não destruiu o mal. A família Potter acabou mudando, mas seus pesadelos continuam. Versão brasileira Audiocorp.